Sua Bíblia, sentado mesmo, pode permanecer sentado. No livro de São Mateus, nós iremos ter duas passagens bíblicas hoje para a nossa meditação. São Mateus, capítulo de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. São Mateus, capítulo de número 25. Louvado seja Deus. Ontem nós fomos no culto. Muito gostoso, né? Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom. Deus não só está aqui na igreja, viu, irmão? Deus está em qualquer pessoa que concede a Ele a oportunidade de ser membro do Espírito Santo. São Mateus, capítulo de número 25. Se eu fosse dar o tema para a mensagem de hoje, eu diria o seguinte: pastor e ovelhas, mercenários e bodes. Gostaria que você atentasse para essas palavras que nós vamos ouvir nessa noite. São Mateus, capítulo de número 25, e o verso de número 31. Louvado seja Deus. Que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Evangelho de São João, por gentileza, vamos dar um pulinho até lá. Deixe marcado aí, se possível. Evangelho de São João, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 12. Diz assim. Vamos ler o versículo de número 11 também, por gentileza. Eu sou o bom pastor. São palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, teu Filho santo e amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Meu Deus, a tua palavra é quem corta o ser humano, é quem limpa o ser humano, é quem cura o ser humano, é quem doutrina o ser humano. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é santa, Senhor. Nos conceda a oportunidade do nosso coração ser encharcado pela sua palavra nessa noite. Tão somente dessa maneira o nosso coração jorrará vida, Senhor. Pai querido, é no nome santo do Senhor Jesus que eu te peço, acreditando que a partir desse momento o Senhor tomará a direção de todas as palavras, de maneira, Senhor, a nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Mensagem bem breve hoje para a nossa meditação.
sabe o que está dizendo. E tudo tem um porém. Deus sempre quer nos trazer uma explicação. O livro de Gênesis, por exemplo, é um dos livros que eu mais amo. E quando eu leio o livro de Gênesis, eu imagino Deus sentado e Moisés sentado numa outra cadeira, como escriba, e escrevendo o que Deus está narrando para ele. E quando Deus resolve narrar os acontecimentos do livro de Gênesis, Deus logo tem em si o seguinte: eu preciso passar para o meu povo uma narração sobre a criação dos céus e da terra. Então Deus prudentemente não vai colocar tudo, mas sim as palavras que são necessárias. Quando Jesus Cristo ele está na sua jornada, na sua caminhada, ele tem um propósito de ensinar os seus discípulos, os seus apóstolos, porque daqui um dia Jesus vai partir para a glória, vai voltar para junto do Pai e vai deixar a obra dele na mão dos seus discípulos. E Jesus, quando ele está falando, ele está ensinando aquilo que ele aprendeu com o Pai. Então Jesus Cristo, aqui nessa passagem que nós lemos no livro de São João, Jesus vai trazer uma parábola falando do bom pastor. Ele quer falar sobre o bom pastor. Por que Jesus quer falar do bom pastor? Porque vai aparecer pastores maus. Eu costumo falar e não volto atrás. Existem pastores falsos, existem apóstolos falsos, profetas falsos, mas a Bíblia, ela é o manual responsável por doutrinar o ser humano. E Jesus Cristo vai dizer: olha, eu sou o bom pastor. E quando ele vai falar que ele é o bom pastor, ele vai dizer que aquele que entra por ele, aquele que mergulha dentro das suas palavras, aquele que atenta para o que ele está falando, vai sair, achar pastagem e se alimentar. Jesus Cristo vai usar um outro personagem também, e vai chamar esse personagem de mercenário mais para frente, porém também citando a pessoa de Satanás, dizendo que o diabo veio para roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus Cristo, veio para dar vida e vida com abundância. Então nós temos dois personagens, ou duas características, ou duas mensagens no cenário evangélico. E você que é ovelha, você tem que entender isso, para que você não siga mercenários, para que você não siga
E Jesus Cristo vai dizer que Ele é o bom pastor, que Ele dá vida pelas suas ovelhas, e que aquele que um dia quer ser pastor, e que aquele que um dia quer cuidar da alma, o que aquele que um dia olha para si e fala assim: olha, eu tenho o Espírito de Cristo em mim, esse tem que dar a vida para salvar uma pessoa, para tirar uma pessoa das drogas, para tirar uma pessoa da prostituição. Mas existe o outro personagem. Existe um personagem que Jesus Cristo vai colocar aqui como sendo um ladrão que veio para roubar, que veio para matar, que veio para destruir. E tem pessoas que às vezes se levantam nesse propósito, se levantam para derrubar, se levantam para destruir, se levantam para roubar a mente dos outros. Mas existe o sumo pastor, o sumo sacerdote ainda está de pé, e o sumo sacerdote ressuscitou no terceiro dia. O sumo sacerdote vê tudo, ele está com os olhos lá de cima, ele sabe julgar a cada um, aos que precisam de um puxão de orelha, aos que precisam ser tratados, ele sabe tratar com cada um. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: ainda existe um sumo pastor, o que cuida de mim, o que cuida de você. Glória a Deus, aleluia. O que se levanta para dizer: epa, vou ter que puxar as rédeas. Lá no livro de Ezequiel, os pastores estão sendo repreendidos. Sabe por quê? Porque o sumo pastor se levantou lá, chamou o seu profeta: vem cá, leva lá uma mensagem. Avisa que não estou de acordo com isso. É necessário ter o Espírito de Cristo. Jesus Cristo vai dizer: mas o mercenário que não é pastor, o mercenário que não é pastor. Mas eu quero inverter isso, eu quero explicar isso, porque a palavra mercenário só aparece na Bíblia, ela desaparece nos lugares onde existe igreja. Desaparece. Você nunca vai olhar para o seu irmão do seu lado e vai dizer: você é um mercenário. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque esse mercenário, ele tem um título. Ele tem um título às vezes de pastor, ele tem um título às vezes de apóstolo, ele tem um título às vezes de profeta, ele tem um título. O título dele não é mercenário, mas você vai identificá-lo se ele é ou se ele não é. E como que você vai saber? Se ele vira as costas para você no momento da sua dificuldade. Porque tratar a ovelha quando só está dando dízimo é bom, é fácil. Tratar a ovelha bem só quando ela está bem na sua casa é difícil. O difícil que é você ter a capacidade de puxar a cadeira, sentar, conversar 5 minutos com a pessoa e ela voltar para sua casa transformada, voltar para casa consolada. O mercenário não tem essa capacidade. Não tem. As palavras dele são de volta. A palavra dele é assim, ó. Mas a palavra do pastor penetra na profundeza do coração do homem, para mudar o que ele está sentindo. Diga assim para o irmão que está do seu lado: eu não sei o chamado que Deus tem na sua vida, mas queira ser pastor e não mercenário. Fale para ele. Você não sabe. Um dia eu estava no banco também, eu não sabia. Deus me trouxe aqui. Deus está me ensinando. Deus está me colocando nas rédeas dele. Tem dia que eu digo: Deus, o Senhor me mostrou assim.
Por que está acontecendo assim? E Deus fala comigo que eu estou tratando. Existe o tempo certo, existe a hora certa. Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas. E aí quando Deus ele lapida, quando Deus ele transforma, aí Deus vem com a mudança, Deus vem com a vitória, Deus vem abençoando. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ou seja, o mercenário não tem ovelha. Mas o mercenário não tem o título de mercenário, ele tem um outro título. Ele tem um outro título, mas ele não tem ovelhas. E aí, cabe a mim, cabe a você, que conhecemos a palavra de Deus, rejeitar o mercenário quando ele se aproximar de nós. Diga para o irmão que está do seu lado, presta atenção nisso. E rejeitar o mercenário que às vezes surge de dentro de nós. Sabe, você se autoanalisar. A palavra da Santa Ceia, né? Examine-se o homem por si mesmo. Você julgar as suas obras. Porque todos nós estamos sujeitos. Mas quando nós julgamos nós mesmos, nós paramos. E falamos, peraí, isso aí está errado. Sabe o que significa isso? É isso aqui, ó. Tirar a trava do olho. Se você não tiver a capacidade de se analisar, você vai tropeçar e vai quebrar a cara feia. Mas enquanto você estiver tendo uma autoanálise de si mesmo, você fazer exames periódicos, né? Você se olhar no espelho de Jeová e você dizer, peraí, esse caminho aí não, está errado isso. Lembra quando entraram lá no templo, entrou o fariseu e o publicano. O publicano se autoanalisava. O fariseu analisava a vida dos outros. Então quando você olha para dentro de você, você chega igual Pedro. Pedro, quando sai do barco com um monte de peixe, ele olha para Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Isso se chama autoanálise. E não é todos que têm. O bom pastor, ele está à vida, mas o mercenário não. Ele só quer tirar proveito. Só quer tirar proveito. E como eu disse, se eu fosse dar um tema hoje, eu daria um tema para essa mensagem de pastor e ovelha, e mercenário e bodes. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 25, aonde Jesus Cristo, a partir do verso 31, que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.
mas nem todos estão servindo. Mas quando ele vier, ele vai dar um golpe de Satanás tão grande, porque tem pessoas que vai chegar em casa e vai bater dentro dela um arrependimento tão grande, que ela naquele momento vai se curvar diante de Deus, vai entender a sua própria miséria e vai reconhecer que Ele é Deus. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amados, nós temos que gemer um pelos outros, para que nesse dia a gente possa nos encontrar lá. Houve um momento da história que Deus chama Jeremias e diz assim para Jeremias: Jeremias, para com a tua oração, porque eu não vou escutar. Não adianta. Haverá um momento, amado, que não haverá mais oportunidade para mim e para você. Então abrace a oportunidade que é hoje, como disse nosso irmão Cleison, com a mensagem que ele ouviu ali. Abrace o dia que se chama hoje, porque haverá um dia que Deus vai vir julgar a raça humana, e não vai adiantar naquele dia chorar pelo filho, não vai adiantar naquele dia chorar pela esposa, não vai adiantar naquele dia chorar por alguém do trabalho. Não, se tem que acontecer esse choro, é hoje, quando há oportunidade. Se aí você tem que nos arrepender, vamos parar tudo e vamos nos arrepender, porque essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. O Senhor virá buscar o seu povo. O Senhor virá buscar o seu povo. Deus prometeu para Abraão, dizendo: Abraão, a tua semente vai descer para o Egito, vai passar 400 anos lá, e depois eu vou tirar eles e vou levar para a terra que eu estou te prometendo. Quando chegou o tempo, Deus cumpriu a sua boa palavra. Aleluia. E não será diferente. É. Mas eu quero falar de dois personagens que tem dentro da igreja, dois personagens que tem dentro do evangelho, dois personagens que tem da multidão. Nós falamos do altar onde é assumido pelo pastor e pelo mercenário, que não tem o título de mercenário, mas tem o título de pastor, que tem o título de apóstolo, que tem o título de profeta e outros títulos mais reverendo, etc. Então existe, mas vamos falar da nave da igreja também, porque Jesus vai citar aqui que naquele grande dia ele vai fazer uma separação. Aleluia. Diga assim para o irmão que está do seu lado: quem vai separar é Deus. Não cabe a mim, não cabe a você. Um dia Deus vai fazer isso. Não lembro agora onde está escrito, mas quando se fala do joio e do trigo, a ordem é: não separe. Não separe, para que você não confunda. E quando você for arrancar o joio, você acabe arrancando o trigo também. Então não confunda. Deus me deu autoridade para pregar, mas não para arrancar. Deus me deu autoridade para ajuntar, mas não para espalhar. Não separar, é Ele quem faz isso. Graças a Deus. E ele diz aqui, a partir do verso 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então vamos falar um pouquinho da ovelha, vamos falar um pouquinho do bode, porque cada um tem as suas características. Jesus Cristo, quando ele foi para o matador, a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. O apóstolo Paulo fala que todos os dias nós somos entregues
A ovelha é tratada e ela é cuidada pelo pastor, pelo bom pastor. Mas como eu disse, existe um outro personagem também. E não é uma coisa que eu inventei, é uma coisa que Jesus falou. E quando Jesus falou é porque naquele grande dia vai ter bode, vai ter ovelha tudo junto. E nem sempre o pastor humano tem a capacidade de identificar. Pastor Sérgio, qual é a intenção dessa mensagem? É para você se autoanalisar. Diga assim para o irmão que está do seu lado. Diga assim para ele: assuma o espírito da ovelha. Rejeita o espírito do bode. O bode ele tem algumas características. E é interessante que quando o bode está no seu vigor, ele não apresenta tanto. Não apresenta nenhuma característica ruim. Mas quando o bode ele chega a uma certa idade, quando ele está para morrer, quando ele percebe que ele vai morrer, ele começa a ficar inquieto. O bode começa a ficar inquieto. E quando o crente está morrendo espiritualmente, ele também fica inquieto. Quando ele está perdendo a graça de Deus, ele também fica inquieto. E é necessário nós nos analisar. Porque o bode, ele não consegue deixar as ovelhas quietas. A ovelha está quieta, a ovelha não muda, a ovelha não briga, a ovelha não discute. Mas o bode não pode, ele é briguento. O bode ele tem algumas características, algumas cenas que ele faz, que, por exemplo, quando ele vai chegando no idade que ele está para morrer, ele começa a berrar. Ele dá uns berros bem altos. E segundo os teólogos, a ideia do berro é chamar a atenção. É o crente que vê qualquer coisa, dá um berro. Já abre a boca. Não espera em Deus. A ovelha espera em Deus. O bode não. Por que isso está acontecendo, pastor? Por que isso? Por que assado? Por que tem que ser assim? Ele berra. Mas a ovelha não. Jesus sabe de todas as coisas. Às vezes o pastor está tomando decisões e a ovelha está dizendo: Deus é na vida dele, Deus vai abençoar, vai dar certo. Nós estamos com uns projetos aí e muitas pessoas, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, vai dar certo. Mas o bode não pode, ele já começa a colocar impedimento. Quando o bode está ficando velho e ele berra e não adianta nada, não acontece nada, então ele começa a ciscar. Pode observar, ele começa a fazer poeira. Ele começa a querer chamar atenção. Sempre fala alguma coisa. Jesus diz que ele vai separar o bode das ovelhas. E quando Jesus está falando, ele não está falando de animal, não. Ele está falando de crente, pessoas que têm título de crente, que entram na igreja, que adora, que se diz ser ovelha, mas o espírito é de bode. É verdade. E temos que rejeitar, temos que dizer: Deus, pelo amor de Deus, não me deixa aderir ao espírito de bode, me livra disso. Eu quero continuar sendo uma ovelha. Aí o bode começa, ó. Pode observar. Quem é do mato sabe disso. Aí ele faz poeira, faz poeira, faz poeira, faz poeira. É aquela pessoa que vê uma coisa que é errada dentro da igreja, começa a fazer poeira, começa a fazer poeira. A coisa está suja ali. Aí a pessoa vai lá e dá uma mexidinha para subir, outros perceber. Ele não tem a capacidade de limpar, porque o bode não ajuda a ovelha. É a ovelha que ajuda o pastor. O mercenário não ajuda. Então ele vai lá e mexe para feder um pouquinho. Mas a ovelha fica quieta. Espera o pastor se deslocar e vir arrumar sujo. O bode tem outra característica. Jesus falou: tem que se
Não, não é cajado. É cajado. Não. A roleta não é. O cajado não é o que puxa. Então, o cajado é para ovelha. O salmista do Davi nos ajuda. Ele diz: a tua vara e o teu cajado. Ele pega a vara. O pastor pega a vara. Aí vai lá, não na ovelha, não. Porque na ovelha se trata com o cajado. A vara é o bode. Aí vai lá e começa a dar chicotada no bode, para o bode sair do meio das ovelhas. Porque ele está fazendo isso. E o sumo pastor, quando ele pegar o seu chicote na mão, você vai ter que tomar duas decisões. Tomar chicotada e fica, significa ser filho, porque ele corrige e repreende a todos que chamam por filho. Mas se for bode, não fica. Não, o bode ele pega, quando ele toma parada, esse bode ele sai correndo, ele foge, ele não encara, sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. Aleluia. Você não sabe. Mas entenda isso. Para você alto se olha e se julga um pecador miserável, um monte de coisa. Mas Jesus olha para você e vê você assim, ó. A menininha dos olhos. Aleluia. Aleluia. No livro de Ezequiel, capítulo 34, Deus se levanta furioso dizendo: olha, a ovelha machucada, eu vou sarar ela. O mercenário imanente, quando vê a ferida da ovelha, sabe o que ela faz? Ele chega e fala assim: por que você está machucado? Aí, dependendo da tua resposta, ele vira as costas para você. Bem feito. Deus está descendo a mão. Deus está pesando. Deus está isso. Mas a ovelha não. O pastor vai lá, pega, limpa, tira a sujeira, põe o remedinho, enfaixa, põe no ombro, leva para o curral e agora fala: você vai ficar aí. Amanhã você não vai sair do outro, não. Quando o pastor chama um obreiro e fala: olha, está na hora de você ficar um pouquinho no banco para ouvir a palavra. Se for ovelha, fica. Mas se for bode, foge. Grande Deus, aleluia. Uma outra coisa, o bode, quando está ficando velho, e ele faz tudo isso, e ele não consegue nada, o bode morre. Sabia disso? Sabia que o bode morre? E dói, viu? Dói. Aí o crente que é bode, né? Começa a dar uma escondida, né? Para ferir. Aquela palavra, sabe, meu ouvido, que te machuca. Você está louvando no altar? Você se diz ser crente? Começa, ó, morder. E aí eu me lembro de uma coisa que o Sivaldo sempre fala. Nós somos como uma família. E eu poderia me dizer que eu, como pastor, devo agir como mãe e não como pai. Porque Deus não pega o título de pai para trazer à memória do ser humano o cuidado que ele tem. Ele pega o título da mãe. Isaías capítulo 49, coisa assim, 48, 16. Ele diz que ele não se esquece que assim como a mãe. E se você quiser saber o que significa ser pastor, o que significa ser mãe, eu poderia pegar algumas aqui, por exemplo. Poderia pegar a nossa irmã G. Vocês sabem dela. Se o filho dela está errado, você diz para a G: o teu filho está errado. E ela está dizendo: não, meu filho está certo. Pastor que é pastor, ainda que a ovelha esteja errada, ele vai defender, vai esperar em Deus, vai ajudá-la, vai tentar tratá-la, vai fazer o que ele pode fazer, né, irmão? Para poder sarar ela. Aleluia. Porque há momento, irmãos, há momento que se fosse possível até
dois irmãos, né? Aí o irmão diz assim: ô mãe, olha ele, mãe, tá mexendo comigo de novo. Aí o outro: mãe, não sou, não é ele, né? Aí a Larissa fala: pai, olha o Danilo. A Danilo fala: pai, o senhor já sabe, fala com ela. Aí o Zé vai se levando para sua Larissa. Aí a irmã dele diz assim: ô Zé, deixa ela quieta, deixa que eu falo nada, deixa que eu converso com ela. Começa a defender. Nós defendemos os nossos filhos, mas queremos matar os dos outros. Deus não é assim. Se um dia você desse a mão com Adão e fosse passear pelo globo terrestre, estava passeando pelo Brasil e falando assim: olha, Adão, só tem brasileiro aqui. Adão dizendo: é meus filhos, saiam de mim. Vai dar um pulo lá dentro da cadeia, só tem drogado, bandido. Adão dizendo: é meus filhos, saiam de mim. Passava pela África, só tem negros, é meus filhos, saiam de mim. Passava pela China, só vê lá os olhos rasgados, como eles dizem, e meus filhos saíram de mim. Mas eu e você somos diferentes. Pô, eu sou branco, sei lá como eu sou, mas ó, aí tem um mais escurinho, né, que o Everton assim do lado. Aí, ó, vocês irmão, que irmão é esse irmão desse aqui? Você tá doido, você tá maluco? Olha pra mim, eu sou bonito, né? Mas Adão não, é meu filho, saiu tudo de mim. Aí imagina que tu no momento assim, Adão vê tudo que todos os povos que tem na terra e fala assim: Deus, se tem um homem só saindo tudo isso, eu só posso identificar uma coisa: o Senhor é multiforme em sabedoria. Aleluia. E não vai ser pela estatura, não vai ser pela estrutura física, não vai ser pela voz, não vai ser pelo cabelo, não. Nós somos uma família e temos que batalhar uns pelos outros. Temos que batalhar uns pelos outros. É isso que Deus quer, é isso que Deus faz, e nós temos que fazer assim. O bode não. O bode não defende nem os seus. O mercenário não defende nem os mercenários. Mas o pastor é bem capaz de olhar para o bode e falar: bode, você está sofrendo demais aí desse lado, bode. Quer ficar um tempo com as ovelhas que não vai te fazer mal? Vem para cá, bode, vem para cá. Aí se o bode vier e machucar uma ovelha, o pastor ele fala: mas se eu levar o bode de volta, ele vai se dar mal lá. Aí o pastor chega para as outras ovelhas e fala assim: gente, tenham paciência com ele. Ele está num processo mau, está num dia mau, está ruim, as coisas estão difíceis. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e dê uma salva de palmas no Senhor.